Só que entenda uma coisa, eu creio sim que a dor dele foi uma dor genuína, como muitos de nós temos dores genuínas. Fruto de muitas vezes de uma sociedade caída, de um mundo deturpado. Talvez muitos de nós fomos feridos com palavras pesadas, com abusos, físicos, sexuais, abusos morais. E aquilo causou feridas em nós. E aquilo muitas vezes nos paralisa. Mas isso muitas vezes acontece porque Jesus ele já nos alertava que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós enfrentaríamos dificuldades. No mundo nós teríamos, coisas que poderiam nos ferir. Mas Jesus ele também nos diz, olha, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A nossa história não acaba nas aflições. A nossa história não acaba naquele momento, Talvez para muitas pessoas ao redor do Mefibosete, a história dele acabava ali, acabou, deixou de ser príncipe, está ferido, está machucado, é alguém, que não vai mais para canto nenhum. Só que, irmão, entenda uma coisa, o ponto final do homem não é o ponto final de Deus. Para muitos era o final da história dele, mas para Deus era só um capítulo. E às vezes a gente, está impedindo que Deus ele continue escrevendo a nossa história, porque a gente está preso na mesma página. A gente está dizendo, olha, Deus está doendo aqui, mas Deus está dizendo, olha, passou, tem uma nova história para você, tem um novo começo, e a gente não deixa Deus continuar escrevendo. A gente não deixa Deus continuar a fazer aquilo que Ele tinha para fazer na nossa vida. Mefibosete foi alguém que não escolheu passar por aquilo. Muitos de nós, a gente não escolheu passar pelos traumas, pelos problemas que a gente passou. Só que da mesma forma que a história dele não parou ali, a nossa história também não pode parar, nesse momento de dor. E um grande problema é que quando nós somos feridos, ou nós nos oprimimos, ou nós nos tornamos iguais. Ou a gente reproduz aquilo que fizeram conosco, ou muitas vezes a gente se oprime, se torna alguém muito aquém daquilo que a gente deveria viver. Só que, irmãos, entendam uma coisa. Muitas vezes ferida, ela acaba até roubando a nossa identidade. Ela acaba destruindo a nossa identidade. Olha o que o texto fala. Lá em 2 Samuel 9:7. Davi, ele manda chamar Mefibosete até a sua presença. E ele diz, olha, não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre minha mesa. E Mefibosete, ele prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Quem era Mefibosete, irmãos? Um príncipe. Alguém da linhagem real. Alguém que ia suceder o seu avô, que era rei. Mas a imagem dele estava tão deturpada, estava tão destruída por aquilo que ele viveu no passado, pelo trauma que ele viveu, que ele orava para ele e dizia, eu sou um cão morto. Eu não sou ninguém. Alguém que estava agarrado ainda a feridas. Alguém que estava preso àquilo que viveu. Irmão, muitas vezes Deus olha para nós e diz, ei, você é um príncipe, você é uma princesa, e a gente está dizendo, não, eu sou um cão morto. Muitas vezes por a gente não ter recebido, atenção, por a gente não ter recebido certo tipo de amor dentro de casa, a gente busca qualquer tipo de amor lá fora. É a gente dizendo que a gente abrindo mão de viver aquilo que Deus tem para nós, para viver aquilo que o mundo está oferecendo. Identidade corrompida. Só que, irmãos, da mesma forma que Deus ele usou Davi naquela noite para restaurar a identidade de Mefibosete, para trazer restauração, para trazer novidade de vida, para dizer, o teu passado não pode determinar o teu futuro. Deus ele faz conosco também essa noite. A Bíblia fala que ele diz, então o rei convocou Ziba e ele disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Vocês, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele.
Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Davi estava restaurando quem Mefibosete era. Ele estava dizendo: olha, eu vou devolver tudo que pertencia a ele. Eu vou devolver o lugar que é devido a ele. Irmão, entenda uma coisa. O seu lugar não é como o de um cão morto. Mas Deus, Ele quer restituir aquilo que Ele tem para a sua vida. O seu propósito, ele não pode ser roubado. O seu futuro, ele não pode ser paralisado mais, irmãos. E a Bíblia fala que Davi, ele não só restituiu a parte financeira, não só restituiu aquilo que ele tinha, mas ele disse: ei, tem lugar à mesa para você, e você vai sentar nessa mesa como meu filho. Irmão, tem lugar à mesa para nós. E não é qualquer tipo de lugar, não é qualquer tipo de mesa. Mas Deus, Ele quer que você sente essa mesa como filho, irmão. Como alguém restaurado. Como alguém redimido. Eu sei que muitas vezes a gente vivencia coisas que a gente não queria viver. Eu sei que muitas vezes a gente viveu um contexto familiar que a gente não queria ter vivido. Só que você não precisa mais ser escravo daquilo que você viveu. Essas dores não precisam mais te acorrentar, te aprisionar. Esses traumas que você sofreu não precisa mais te governar, irmão, porque tem lugar à mesa para você. Porque Deus, Ele quer suprir essas lacunas que tem dentro de você. Porque Deus, Ele se preocupa com o seu contexto familiar. É por isso que Ele se apresenta como um pai para os órfãos. É por isso que Ele faz com que o solitário habite em família. É por isso que Ele se preocupa com esse contexto familiar nas nossas vidas. Ei, você não precisa mais viver escravo. Tem um lugar à mesa para você. Tem um lugar à mesa para você. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso? É que a Bíblia fala que Mefibosete, ele tinha a perna quebrada, a perna ferida. Só que no lugar da mesa, a ferida não aparece mais. A ferida não dói mais. Irmãos, o lugar à mesa que Jesus ele te chama nessa noite é para viver um lugar distante dessa dor. É um novo começo. Mefibosete, para ele ia viver daquela forma até o resto da sua vida, se enxergando como um cão morto, sem mais nenhum lugar na realeza, sem nenhum lugar mais de honra. Mas Davi diz: não, o seu lugar não é aí. O seu lugar é a mesa comigo. O seu lugar é a mesa com o rei. Irmão, o nosso lugar é a mesa com o pai. Nós não somos órfãos. Eu não sei quem te rejeitou, mas eu sei quem te aceitou. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Jesus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Sabe, irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Quando você lê a Bíblia, olha para mim, dispersa não. Quando você lê a Bíblia e você vai passeando pelo Antigo Testamento, você vai ver Deus ele se revelando de diversas formas. Você vai ver Deus se revelando como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o El Shaddai, o Adonai. Você vai ver Deus ele se revelando de diversas formas. Um Deus justo, um justo juiz, um Deus poderoso, um Deus grande.
Só que Jesus, ele quando chega até nós e começa a revelar o Pai para nós, ele diz, olha, quando vocês forem conversar com Deus, abram a boca e chamem-no de Pai. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus olha para nós e diz, quando forem nos chamar, chamem-o de Pai. Feche seus olhos nesse momento, irmãos.